Olá, pessoal, mais uma vez aqui, diretamente do SOS Saúde Emocional, esse programa maravilhoso, sempre trazendo um tema agregador. Eu sou a Jaciane Santos, terapeuta, psicanalista clínica, atuo na área há mais de 5 anos e estou com uma mesa aqui maravilhosa. Eu vou começar apresentando aqui a nossa psicanalista Eliane, que inclusive está atendendo, sublocando o meu espaço e contando com meu apoio e supervisão. Seja bem-vinda, Eliane, já se formando na psicanálise. Por favor, fique à vontade para se apresentar aos nossos ouvintes. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Eliane Matos, psicanalista clínica em formação. Já, em novembro, estou pegando aí meu certificado. E é um prazer estar aqui nesse lugar pela primeira vez para tratar de assuntos especiais para a nossa saúde emocional. E é muito bom estar aqui nesse lugar, uma alegria muito grande. Espero que eu possa contribuir bastante aqui nesse dia. Excelente, Eliane. Mais uma vez, seja bem-vinda. É um prazer também ter uma parceria com você fora daqui. Gente, super dedicada. Olha, já vem atendendo os pacientes e tendo um bom êxito online e presencial. Com Está certeza. maravilhoso o teu trabalho, que eu acompanho de perto. É uma honra para mim. Pessoal, a minha amiga também aqui. Olha só, Elaine, que vai se apresentar. Seja bem-vinda. Também uma referência na área. Fica à vontade, Elaine. Boa tarde, eu sou Elaine Marques, atendo em Nova Iguaçu, já estou na área, já atendendo como psicanalista há 5 anos, e tanto presencial quanto online, e é um prazer estar aqui, né, dividir um pouco de conhecimento com as minhas amigas, e está sendo muito bom para mim participar desse podcast aqui. O tema de hoje promete, hein, pessoal? Não posso deixar de citar e reforçar. Relacionamento abusivo, mais uma vez essa temática, parte 2. Olha a mesa. E eu tenho aqui a Bia, que também é uma querida, uma amiga, né, já de tempo. E a Bia começou recentemente a estudar psicanálise. Olha, ela com muito contato com a Elaine, que é outra querida, as duas só andam juntos. Eu também, que tenho contato, tenho esse prazer, não tinha como, né? Várias pessoas do nosso meio são psicanalistas e a Bia se apaixonou, vem se apaixonando pela psicanálise e começou a estudar. Bia, se apresenta e fala um pouquinho como tem sido essa experiência. É verdade. Meu nome é Beatriz e eu sou estudante de psicanálise. Estou completamente apaixonada pela área. É um prazer estar aqui com essas mulheres fortes, para poder aprender um pouquinho e para poder dividir com vocês também tudo que eu venho aprendendo. Excelente! Relacionamento abusivo, parte 2. Você, ouvinte, que ainda não se inscreveu no nosso canal, olha, eu sugiro que você clique aí para receber as notificações e não deixe de se inscrever e compartilhar. Lembrando que nós temos vários programas gravados, inclusive algumas temáticas ao vivo, mas ficam aí gravadas para que esse material, de alguma forma, estimule ou agregue a sua vida em algo que em algum momento você necessite. É um prazer, mais uma vez, tê-lo conosco aqui e essa mesa aqui florida para agregar. Agora vai começar a pegar fogo aqui, gente. Relacionamento abusivo, parte 2. Bom, conceitos sobre relacionamento abusivo. Né? Existem muitos conceitos, mas, Elaine, mais de 5 anos atendendo. Para você, o que é um relacionamento abusivo? Bom, relacionamento abusivos, né? O relacionamento abusivo pode ser na parte física, emocional ou sexual, né? Okay. Na parte física, eu acho que todo mundo conhece, que é a parte das agressões, né? Inclusive, há pouco tempo mesmo, a gente teve o caso da Juliana Soares, que tomou mais de 60 socos no elevador, né? Então, esse é um caso, assim, bem específico do que é um relacionamento abusivo fisicamente, né? Na área emocional já é uma coisa mais mascarada. Por quê? Porque às vezes você está sofrendo abusos e nem percebe. É a área que nós vamos tratar mais hoje. Certamente. Né? Porque você sofre abusos e nem percebe que aquilo é um abuso. É tão sutil que passa desapercebido. E tem a área sexual, que é onde surgem
situações onde um próprio esposo pode dizer que por a mulher ser a esposa dele, ela não pode negar sexo a ele, né? Ou até mesmo ter uma agressão sexual, né? Que isso não é, assim, muito comum, mas acontece também nos relacionamentos. Então, temos que estar atento para essas partes. Então, eu quero só agregar algo muito importante, que além do emocional, físico, sexual, existe também o psicológico, o espiritual e o financeiro. Existem vários tipos de abuso, né? É porque não se ouvia falar sobre esses diversos tipos de abuso. Quando nós pensamos em abuso, pensamos no sexual, no físico, não é? Mas o abuso psicológico, ele deixa marcas também terríveis, né? Que o paciente, ou melhor, o indivíduo, ele precisa de muito apoio para que ele possa trabalhar as demandas dos abusos num todo, incluindo o abuso psicológico. Eu vou um pouco mais além. Existe o abuso moral, né? Que é aquele que coloca em dúvida, inclusive, o valor do indivíduo. Eu vou pegar um pouquinho mais pesado aqui. Então, é muito extenso, mas excelente, Elaine, excelente. E me fala uma coisa, Eliane, já nos seus atendimentos online e presencial, você já se deparou com alguma paciente ou algum paciente, ou melhor, cliente, mas que com muito carinho nós chamamos de paciente, porque não somos médicas, mas é uma forma de acolher, nós usamos essa expressão. Você já tratou ou vem tratando algum quadro assim? Sim, doutora, eu já atendi uma pessoa, aliás, eu estou atendendo essa pessoa ainda, que ela tem sofrido com essa questão do abuso emocional, né, da violência. Aliás, a gente está no mês Agosto Lilás contra a violência da mulher, né? E a pessoa, ela chega na clínica completamente sem saber quem é. Sim. Ela perde a sua identidade, porque a manipulação, ela é tão sutil que ela não percebe muitas vezes o que está sofrendo. Certamente. Porque a pessoa, quando ela age dessa forma com o outro, né? Ela manipula as emoções, ela tem alguns papéis, ela faz algumas coisas que a pessoa, ela não se dá conta. Porque, por exemplo, a primeira coisa que ela faz, ela é afastar as pessoas. Uhum. Ela tira o seu círculo de amizade, ela afasta muitas vezes as pessoas da própria família. Uhum. Então, ela perde a rede de apoio. Excelente. Então, a pessoa, ela chega assim, ela não entende o que está acontecendo. E ela nem mesmo acredita o que ela está vivendo. Ela não se percebe vivendo. Existem alguns indícios que uma relação é abusiva. E é importante abrirmos, né, reforçarmos que a relação abusiva não se dá entre um casal apenas. Sim. A relação abusiva acontece em qualquer em qualquer perfil de relação, qualquer esfera de relação. Por exemplo, entre pais e filhos, amigos, né? E por aí vai, profissional, um ambiente profissional. E falando mais restritamente daquele que está mais próximo do ambiente familiar, ou quem sabe até conjugal, o controle que leva ao isolamento é um indício que essa relação, ela está sendo abusiva, né? O controle que afasta essa pessoa do seu ciclo social, das suas rotinas base, das suas rotinas diárias, enfim, do convívio e da socialização natural. Quem sabe até roubando aqui, né, um pouco da questão da liberdade do ir e vir, né, em alguns contextos. E essa pessoa que está sendo afetada por uma relação abusiva, ela sofre esse extremo controle por um outro indivíduo, independente qual seja a área da sua vida, reformulando, e começa a ficar isolada. E demora-se um tempo para que esse indivíduo perceba. Porque o abusador, ele faz parecer que é ajuda, que é proteção, que é apoio. Não, eu vou te buscar porque, né, eu estou te protegendo para você não passar por aquele caminho. Eu me recordo
de uma pessoa que trabalhava comigo, né, uma jovem que começou a namorar um rapaz, na verdade um homem um pouco mais velho do que ela, e ele começou a buscá-la em todas os seus destinos diários, no trabalho, no curso, na unha, no salão. Ele parava tudo o que ele estava fazendo para ser tão gentil. Só que o problema foi o excesso, né? O tão aí já é uma brincadeira aqui que eu estou fazendo para chamar a atenção, né, do quanto estava excessivo. Ela não caminhava mais sozinha, nem mesmo para o salão, para fazer a unha. Ele parava toda a sua rotina para acompanhá-la, para dar carona, para levá-la, porque ele tinha flexibilidade no trabalho. Então, ele saía de onde quer que ele estivesse, embora ele sempre estivesse mais ou menos próximo dela, e chegou um momento que ela percebeu que há meses ela não entrava dentro de um ônibus, simplesmente para ir na casa da tia ou para o trabalho, e ela estava se sentindo sufocada. O que era gentileza, cordialidade, cavalheirismo, proteção. O problema foi o excesso. Ela começou a se perceber que estava numa relação abusiva. E aí ela começou a se desgastar nessa relação e teve algumas complicações no relacionamento com essa pessoa, que também havia ali desenvolvido um apego a ela, né? E aí ele a tornou dependente, mas ele também um codependente, que é uma coisa que nós vamos falar depois. Fez sentido para você isso, Bia? Sim, faz muito sentido. Eu já tive também uma amiga que me contou uma história de um relacionamento abusivo também. Ela ganhou um celular de um namorado e pensou que era um presente, né? Oh, que legal, ganhei um celular e tal. E aí ele falou, não, só precisa pagar a conta. Só precisa pagar a conta. E todo mês ela pagava a conta e não se dava conta do que estava acontecendo. Na verdade, a conta chegava no e-mail dele e vinha tudo discriminado para quem ela ligava, para quem ela não ligava e tal. E num belo dia, ele ligou para uma amiga dela e perguntou, quem é você? O que está acontecendo? E a amiga, eu que não estou entendendo nada. Enfim, essa amiga foi e reportou para ela, né, o que estava acontecendo. Aí ela se deu conta, caramba, ele está me vigiando. Na verdade, não era um presente, né? Era para poder acompanhá-la, para controlar, né? As ligações, com quem ela falava. Exatamente. Aí ficou desgastado e acabou que o relacionamento terminou, né? Interessante que o abusador, às vezes, né, que é alguém que tem problemas, que precisa ir para o consultório, ok? Para trabalhar suas demandas. O abusador, às vezes, usa a seguinte expressão: eu só fiz isso porque você me forçou a isso. Com certeza. Né? Eu estou querendo te proteger. Olha, você me levou a desconfiar de você. Talvez, né, a tua amiga ouviu isso. Sim. Da pessoa ao qual você citou. Você me levou, por isso que eu estava rastreando as ligações. Por isso que eu entrei no teu WhatsApp, né? Como é que fala? Clonei, né? Enfim, está ali tendo acesso, me fugiu a palavra agora, né? Porque você me levou a isso, porque você me fez desconfiar de você. E tem um momento que essa pessoa que passa pelo abuso, ela começa a questionar-se, a ter dúvida se realmente ela não tem uma parcela de culpa ali por tudo aquilo que vem acontecendo. Então, é uma coisa muito séria essa questão da relação abusiva. Mas que interessante, que exemplos maravilhosos. Uma outra coisa importante, Elane, vê se você concorda. Um outro indício da relação abusiva é a desqualificação constante. Sim, sim. Porque a pessoa, ela acaba até se questionando se realmente ela é aquilo tudo, né? Porque tudo que acontece ao redor, a culpa sempre é dela. É sempre jogada para cima dela, né? Ah, mas isso aconteceu porque você fez isso. Não, eu te traí porque você agiu assim. Não, eu fiz desse jeito porque você é que causou, né? E a pessoa começa a se questionar até sobre si mesma. No seu íntimo, né? Isso, quem sou eu? Quem realmente eu sou? Será que eu sou a causadora disso tudo? Será que eu faço realmente isso tudo? Né? E a pessoa se perde nesse caminho,
por conta das acusações e das coisas que acontecem ao redor e que vem para cima dela. Sim, mas também, Eliane, existe a desqualificação que vem de fora do abusador. O que é isso? Ver se você concorda comigo, até pela tua experiência também, agregando com o que a Eliane, com o que a Elane trouxe. Gente, olha a confusão. Elane e Eliane, então vocês me dão desconto. Então vamos lá. Eu vejo que também, até pela minha experiência na clínica, há isso, ok, mas há também o descrédito, a desqualificação do abusador com esse indivíduo. Por quê? Ele não dá mérito às conquistas, não valida, né? Não encoraja, não elogia, não sufoca todo o potencial positivo de conquista. Por exemplo, já aconteceu, né, um certo período de eu estava em uma relação em que eu estava fazendo algumas conquistas profissionais e naquele período eu estava num relacionamento que era abusivo, sem ter consciência que era abusivo, há alguns anos atrás. E naquele período, aquela pessoa ali, ela não comemorava, não vibrava, não motivava, não parabenizava, não dava crédito às conquistas profissionais. Mudança de cargo, novos cursos que na época, na área hospitalar, eu estava conquistando. Ele falava, não, mas você fez esse curso? Ah, mas a tua chefe tem quantos cursos? 5, você está muito distante. Você vai ficar nessa... Você foi... te promoveram, sei lá, para supervisão, mas... Supervisão é um cargo tão operacional, né? Você já deveria estar na gerência. Então, mas você não estudou o que a sua chefe estudou. Então, você vai mofar. Não, esse hospital só te promoveu porque eles não têm muita opção, né? Porque, ou, sei lá, sempre encontrava uma forma de desmerecer, desvalidar, desqualificar as minhas conquistas, e aquilo, sem que eu percebesse, era uma outra Jaciane, numa outra configuração, aquilo roubava a minha paz, drenava, era o ralo aberto que eu sempre brinco, né? Todas as minhas energias e motivações, eu não conseguia nem festejar pelas minhas conquistas, curtir, me alegrar, né? E ganhar um gás para seguir um pouco mais, até que eu consegui dar um basta, né? Não foi fácil, mas consegui dar um basta nessa relação e me afastar. Era um namorado. Consegui, mas era um namorado que eu convivia muito. Trabalhava também no mesmo ambiente, então a gente, né, era de uma outra empresa, mas que nós prestávamos serviço no mesmo ambiente. Então, olha que coisa, né? Olha. Que doido isso. E, Bia, me fala uma coisa, você, até na sua experiência de vida, né? Você já percebeu alguém vivendo isso? Por exemplo, do outro desacreditar, desqualificar, não dar mérito, jogar para baixo ali por ser uma relação abusiva? Sim, sim. A gente sempre percebe isso, né? Ao nosso redor, infelizmente, tem muitos casos, né? Eu já me dei conta de vários casos assim, que as pessoas não apoiam o outro, não sorriem com o outro, não curte o mérito, e às vezes até por inveja, né? Quer acompanhar, quer ser o outro. E eu já vi vários casos assim, sim. Eu costumo dizer que o abuso começa quando o direito da outra pessoa termina. O que você está falando aí é muito interessante, porque essa minha paciente, a minha cliente, ela viveu exatamente isso. Tudo que ela fazia, ele não dava crédito. Desqualificava, não aplaudia. E sabe o outro aspecto que ela conversava sempre, trazia sempre para a sessão? É que ele competia muito com ela. Perfeito. Competia muito. Ele, assim, se ela fosse fazer um curso, ele falava, não, mas eu também gosto dessa área. Eu também vou fazer. Eu também sei, eu também quero. Então, havia, assim, uma coisa de competição também, sabe? Que a gente percebe quando há o abuso emocional, a pessoa querer competir e sempre estar desqualificando a outra. Sim, né? sim. Então, quando o direito termina, o direito da sua identidade, né? Do direito de você conquistar
avançar, né? Sair com as amigas, isso que você falou foi muito interessante. Uhum. Da pessoa não poder sair sozinha para fazer uma unha. Perfeito. Então isso aí é a perda da identidade, do seu direito até de ir e vir, porque ele quer o tempo todo estar controlando. Isso é muito sério, sabe? Muito, muito sério. O relacionamento abusivo, pessoal, ele faz com que a relação se torne, já diz o ditado popular, tóxica. É verdade. Ok? Isso. Por quê? Porque as energias boas são drenadas Sim. pelos abusos que acontecem nessa convivência, nessa Sim. relação diária. Mas, voltando a falar aqui, uma coisa importante que não é só sobre casal. Eu vou reforçar isso, né? É verdade. Quantas relações aí, eu tenho um caso que eu atendo a mãe e uma filha, e é uma relação extremamente abusiva, é uma filha adulta, uma mãe já senhora, mas sempre foi uma relação abusiva. A mãe tem um excesso de controle que isola a filha. A mãe suga a filha de tal maneira e faz chantagens emocionais. A chantagem emocional é mais um indício que a relação é abusiva. Eu não estou falando de uma brincadeira que nós fazemos com quem nós convivemos, mas de uma chantagem mais pesada. Sim. Não de uma brincadeira. Às vezes eu brinco com a minha filha, pega água para mamãe, senão você não ama mais mamãe. Uma vez ou outra, uma brincadeira dentro de um contexto, mas isso não pode ser cotidiano. Isso não pode ser, né, grandioso ali, né, de forma expressiva. E essa mãe, inclusive, toda vez que a filha está a filha tem um apartamento que ela conquistou com muito esforço. Toda vez que a filha está prestes a se mudar, porque o apartamento já está pronto, ok? Ela dá um jeito de ficar doente. Nossa. Ela dá um jeito de ficar doente. A chantagem, Todos né? os. Tudo que vocês puderem imaginar, ouvintes, da coitada em pessoa, naquele momento, pelas demandas dela, isso fica em evidência, demandas da mãe. A filha, por sua vez, fica numa situação muito complicada e ela abre mão, em meio àquela pressão emocional, da sua vida. Ou seja, ela tem mais de 35 anos, se não me falha a memória, trabalha, é independente, mas não usufrui dessa independência na totalidade, embora tenha carro, tenha apartamento, tem carro, tem dinheiro na conta, mas não consegue viajar pelas questões com a mãe. E aí entra a culpa, né? E aí, exatamente, na chantagem aciona os gatilhos de culpa em alguns aspectos. Então, isso é muito sério. E aí ela começou a se tratar comigo e falou, não dá, eu vou ter que trazer minha mãe. Se a minha mãe concordar. Então, com muito esforço, a mãe tem ido. E aí eu preciso trabalhar da mãe para a filha. E vice-versa. Sim. Né? Para que a gente consiga estabilizar essa estrutura familiar, até em questão sistêmica familiar, já levando para isso. E é uma relação extremamente abusiva. Inclusive, a mãe implica, estou tentando lembrar aqui, né, da anamnese, a mãe implica com todos os namorados que a filha arruma, Bia. É isso. Ninguém é bom o suficiente. Ninguém é bom, porque ela quer a filha para ela. Ela quer manipular. Ela coloca a filha num outro lugar. O outro filho já casou, mora em outro estado. Só sobrou essa filha, que no caso é a caçula. Então, assim, isso é muito sério. Muito sério. Verdade. E os anos estão passando e a filha percebeu que tinha alguma coisa estranha e buscou ajuda. Estão há pouco tempo comigo no consultório, mas eu tenho aí, né, certeza que ao longo do tempo, um trabalho, né, ali persistente e continuado, nós teremos avanços. Eu estou construindo essa anamnese. Então, talvez você aí, ouvinte, está se identificando, não deixa de fazer o seu comentário aí, apesar de ser gravado, comenta. Se você está se identificando, compartilha, porque talvez, né, você possa ajudar alguém compartilhando já com essa temática maravilhosa. Concorda, Elaine, que a chantagem excessiva é um indício que a relação é abusiva? Com certeza, com certeza. E realmente isso é muito visível mesmo. E também temos a versão, né, do filho para com a mãe. Perfeito. Né? Você tem um exemplo para nos dar? Né? Então, tem algumas situações, eu não posso citar assim como que foi, né, na íntegra, mas de que o menino, por se achar o reizinho, né, porque tem a síndrome do reizinho, né, ele não pode ser contrariado.
Uhum. Então, nada que aconteça, a mãe não pode contrariar ele de forma alguma. E tudo que ele quer tem que ser do jeito dele, na hora dele, da forma que ele quer. E isso gera um adulto abusivo, né? Isso gera um adulto abusivo. E, infelizmente, a gente acha que está fazendo tudo pro nosso filho porque ele merece, porque é o nosso filhinho querido. E mais tarde esse filhinho querido vai fazer tudo isso com uma outra pessoa. Sim, todo excesso aponta um problema. Uma falta, né? E um problema pode ser do educador, né? E aí, por aí vai. Mas o educador, se ele tem esse problema, é porque veio de lá de trás também. Na psicanálise, nós estudamos isso, né? Verdade. Então, isso é muito, muito sério. E a invasão de privacidade, Bia? É indício de uma relação abusiva? Muito, né? Por exemplo, a pessoa gosta de usar certas roupas, né? Aí vem o marido ou o namorado e trava. Não, você não vai com essa roupa. Aí entra a chantagem também. Se você me ama, você não vai com essa roupa. Então, a gente vê muito caso nessa situação. Invasão de privacidade. Gente, foi uma coisa séria. Eu tive uma relação, vou ter que contar, a coisa é séria aqui, vai pegar fogo agora. Eu tive uma relação que eu encontrei essa pessoa mexendo no lixo do meu banheiro. Vou contar. Olha. Eu vou contar a situação para vocês entenderem. Também era um indício de uma relação abusiva e aquilo me deu um estalo e eu caí fora. Ok? Porque essa pessoa, ela gostaria de descobrir onde eu estava 1 ou 2 dias antes, porque eu não fui encontrá-la. Eu falei, olha, eu vou trabalhar, vou na rua resolver algumas coisas depois do trabalho. Eu fui pro shopping, fui pagar conta, fui lanchar, nada demais. Fazia as minhas coisas, tinha que ir ao banco e tal. Coisas que eu faço depois do trabalho, coisas que para mim são naturais. Até hoje. E essa pessoa, não acreditando, por ciúmes, porque o abusador é inseguro, sim, tem lacunas na sua personalidade, a sua identidade tem buracos, é deficiente, e uma das deficiências é a baixa autoestima. Sim. E aí, enfim, nesse contexto, por não ter acreditado que eu estava na minha rotina normal, por desconfiança, insegurança, esperou um momento, né, que, enfim, me encontrou. Ele sabe que quando, né, eu chegava ali ele sabia que quando eu chegava da rua, eu pegava às vezes um papel de estacionamento, alguma coisa que estava no bolso, jogava na lixeira do meu banheiro, do banheiro do meu quarto. E ele falou, vou usar o banheiro. Eu falei, não, tudo bem, fui pra cozinha fazer um lanche pra gente. Eu voltei para perguntar alguma coisa do lanche, pois a pessoa estava mexendo na minha lixeira. E eu fiquei extremamente apavorada com aquilo. Eu tinha 30 e poucos anos, mas eu nunca tinha passado por aquilo. Não tinha o conhecimento que eu detenho hoje, mas aquilo de alguma forma me assustou. E eu percebi que já não era um ciúme charminho, que aquilo estava perdendo o controle, já não era normal. E eu dei um jeito, excesso, né? Eu dei um jeito de correr daquele homem, porque eu fiquei com medo, Bia. Eu lembrei de um caso também. Eu também, no passado, tive um namorado e eu estava na faculdade. E aí, ele ligou muito para mim, eu não atendi. O telefone estava no silencioso. E quando eu estou saindo, eu dou de cara com ele. Caramba, eu tomei um susto. Falei, mas a gente não combinou de você vir aqui? Ele, não, porque você não me atendeu, eu vim ver onde você estava. E aí eu também fiz o quê? Corri da situação. Abusivo, né? E quem não tem força, Elaine, para correr? Procura a gente. Opa! Procura a gente, nós estamos aqui. Então, gente, não é fácil sair de um relacionamento abusivo. Claro que não. É fácil. Claro que não. Então, nós temos técnicas para te ajudar a você superar isso, sair disso. O ponto que eu vejo é você se encontrar. Porque quando você não sabe quem é, você não sabe o que você merece, você não sabe o que esperar do outro. Mas quando você tem um conhecimento teu, você sabe quem você é, você sabe a sua origem, você sabe exatamente a mulher ou o homem que você entende tudo que você merece, que você procura. E quando eu não sei o que eu quero, qualquer coisa serve, né? Mas quando você tem esse autoconhecimento, fica mais fácil. Fantástico, fantástico. O que acontece é que muitas pessoas, elas
pensam assim: eu quero sair desse relacionamento, mas eu não consigo. Ok. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, apesar de todo o sofrimento, de todo abuso, de toda a violência, da falta da identidade, ela ainda tem algum sentimento por essa pessoa, muitas vezes. Sentimento ou dependência? Ou as duas Ou coisas, dependência, né? ou um É uma pouquinho. dependência emocional. Por quê? O que acontece? O que eu costumo dizer? A pessoa fala assim: eu vou fazer dieta, né? Mas eu gosto muito de comer o doce de leite. Mas eu preciso fazer a dieta, eu preciso parar de comer esse doce. Enquanto ela não tomar uma decisão que ela precisa, que é melhor para a saúde dela, ela parar de comer o docinho, ela não vai parar. Porque ela deixar de gostar do doce de leite, ela não vai deixar. Então é uma questão de decisão. Não é fácil sair de um relacionamento abusivo. Mas quando a pessoa ela toma uma decisão, ela consegue. Mas ela precisa, às vezes, doutora, da ajuda. da ajuda. Para a construção dessa decisão. Dessa decisão. É um caminho, né? É um processo. E o primeiro passo que eu gostaria de dizer é que ela precisa se organizar. Perfeito. E muitas vezes, até com uma rede de apoio que ela perdeu, ela não tem mais. Excelente. Entendeu? Então, ela precisa construir de novo, né? Novamente, uma rede de apoio para conseguir sair desse relacionamento abusivo. E o que seria essa rede de apoio? Seria as pessoas próximas até que ela deixou de conviver. Ela buscar essas pessoas novamente. Sim, aqueles amigos que se afastaram. Porque num relacionamento deveria haver uma agregação, né, de pessoas, de amizade, de pessoas junto a você. E quando você está num relacionamento abusivo, o que acontece? As pessoas começam a se afastar. Deveriam agregar as suas amizades com a minha, mas não, você começa a ficar isolada. Você começa a ficar isolado, porque o manipulador ele consegue fazer isso. Então, se você quer sair de um relacionamento abusivo, primeiro lugar, reconstrua a sua rede de apoio. Excelente. Busque essas pessoas novamente, busque familiares, porque o brasileiro, ele é uma pessoa que tem outras, né? Se fosse um europeu que é mais isolado e tal, mas o brasileiro, você dizer que não tem ninguém, sempre tem alguém que pode te ajudar. Excelente. Meu Deus, o negócio aqui tá muito bom, gente. E tudo isso vai promovendo na relação, né? Todos esses pontos do controle e isolamento, desqualificação constante, chantagem emocional, invasão de privacidade, vai promovendo o desgaste emocional progressivo, ok? Ainda que não percebido no começo, né? Por quem é a vítima, isso vai acontecendo de forma progressiva. Se você se identificou com algo aí, ouvinte, você está em algum tipo de relação, não importa qual seja ela, não só amorosa, abusiva. E na construção desse posicionamento que leve à decisão, busque também o acolhimento profissional, o apoio profissional, que, como a Elaine disse muito bem, envolve técnicas, tem toda uma qualificação específica, né? Que vai gerar técnicas que vão te proporcionar realmente esse apoio que vai além das suas capacidades. Né? Porque chega um momento em que o indivíduo já não sabe mais o que fazer, já esgotou todas as alternativas e repete, eu quero sair dessa relação abusiva, mas eu só repito o mesmo padrão de comportamento e acabo voltando para essa pessoa, ou acabo como essa filha com essa mãe, ficando ali ao lado da mãe e por aí vai. Mas quando você busca ajuda profissional, isso vai trazer estratégias e ferramentas e apoio que vão te ajudar onde a sua capacidade já estava limitada, dentro do contexto da sua vivência. Mas aí a terapia traz o quê? Uma nova perspectiva, traz um apoio. E a Elaine disse uma coisa muito interessante, que eu sempre falo aqui, sobre o autoconhecimento, né? Não só o autoconhecimento, mas o fortalecimento do quem sou eu. Primeiro eu preciso me conhecer, o que eu tenho de bom, o que eu preciso melhorar, quem é a Jaciane. Depois trabalhar
para fortalecer o que eu já reconheço por bom, o que eu não reconheço ainda, né? Me descobrir e fortalecer isso, a psicoterapia ajuda muito. E aquilo que são pontos de melhorias, porque eu não gosto dessa expressão defeitos. Dá uma impressão que pau que nasce torto, nunca se endireita, e não é assim. Nós sabemos que tudo pode ser melhorado, trabalhado, ajustado, alinhado em nós, aperfeiçoado, desenvolvido, né? Sim. E nesses pontos de melhoria, você pode transformar muitas deficiências em pontos fortes lá na frente. E a psicoterapia entra aí pesado. Depois disso, você consegue fortalecer o teu novo eu, que agora já não tem mais, né, tantas deficiências, lacunas, buracos, pendências, feridas. E aí, quem sabe quem é e tem certeza disso, no quem sou eu, e aí já está bem estruturado com autoconhecimento, é alguém que consegue impor limites. E alguém que consegue impor limites diz, olha, eu até gosto da Coca-Cola, que eu amo Coca, mas eu não vou tomar a Coca porque a Coca está me matando. Sim. Exato. A Coca-Cola vai me cortar aqui, mas é verdade. Eu estou pegando um exemplo porque muitas vezes, claro, não comparando aqui, não trazendo a mesma complexidade de uma pessoa para uma bebida ou para um alimento, Eliane citou, né, a doutora Eliane citou o doce de leite, né? Uhum. Mas assim, nós amamos muita coisa e gostamos de muita coisa que não nos faz bem. Exato. Da alimentação ao indivíduo. Às vezes é uma amiga tóxica, é uma relação extremamente tóxica que não drena as suas energias. Ela te manipula, ela te controla, ela te isola, ela suga você em todos os aspectos, às vezes até financeiramente. Exato. Sim. Ou ela te torna dependente por uma carona, por um cartão que empresta, por alguns benefícios que essa amizade traz, mas que o manipulador, o abusador, usa a seu favor para ter domínio e controle sobre o outro. Olha quanta coisa acontece. Embora a gente foque mais na relação amorosa, mas vai muito mais além. Mas quem sabe quem é, corrigindo, consegue impor limites. Como eu me percebo hoje nisso? Dizendo, opa, você só vai até aqui. Exato. Daqui você não passa. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, e eu sei até onde eu posso deixar você ir. Aprender a dizer não também, né? A imposição de limites fala sobre também o colocar o não, o tratar o não com mais naturalidade. Exato, doutora. Eu atendo uma pessoa que ela chegou com essa questão. Ela não saber dizer não. Sempre está priorizando o outro. Então, ela chegou com essa questão muito forte. De, assim, eu tenho que fazer algo, eu vou a uma festa, eu tenho que me arrumar. Não, mas se não der tempo de eu me arrumar, me organizar, eu vou organizar outra pessoa, vou arrumar ela, vou arrumar o cabelo, e ela vai arrumada e eu prendo o cabelo e vou. Por quê? Não sabe se priorizar. É a falta da valorização, do saber dizer não. Não, hoje eu não posso, hoje eu não consigo. Não sabe dizer não. Ela chegou assim, sem saber o que fazer em relação aos seus relacionamentos, sabe? De família, de esposo, de filho, de sogra, a família em geral, os amigos, o contexto geral. Ela não sabia dizer não sabia colocar limites. E sempre vendo-se assim prejudicada, totalmente pesada por esse tipo de relacionamento, aonde ela sempre estava em segundo plano. Primeiro o outro. Primeiro eu vou atender o outro. Primeiro eu vou responder, terceiro, entendeu? Quarto, sempre o outro. Sempre sendo a e última. ela se machucando o tempo todo por conta disso. Então, as pessoas estão assim. Elas chegam para nós com esse tipo de demanda. E a dificuldade, sabe qual é? Que muitas vezes a pessoa não tem o autoconhecimento. Ela confunde os relacionamentos. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você tem um relacionamento, você é casado, né, ou casada. Você tem que entender o seu papel nessa relação. Você é o marido ou você é a esposa. Perfeito. Porque a pessoa tende assim, coitado, mas ele fez isso, ele me agrediu, ele gritou comigo, porque ele sofreu muito na sua infância.
Eu conheço a história dele, ele tem traumas. Então você precisa saber que você não é a psicóloga dele, não é a psicanalista, Excelente. não é a terapeuta, né? Você é a esposa, ou a namorada, ou o namorado. Qual o seu papel? Qual é o seu papel? E até onde né? você pode ir ou deixar ele ir, Isso. ele ou ela ir. Não é a mãe, não é o pai. Perfeito. Entendeu? Entender o seu papel. Isso que está faltando em muita gente, sabia? E pegando- Só um pouquinho. Meu Deus, essa mesa tá que tá, pessoal. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, porque tá cada vez pegando fogo aqui. Pode falar, Bia. Pegando esse gancho aí, muitas das vezes também, o abusador começa muito devagar, né? Sim. Ele começa com coisas sutis, Sim. né? Ele vai devagarzinho e hoje ele fala assim, não use essa roupa, no outro dia ele fala, você tá feia, e começa e vai A devagar. desconstrução, né? Isso aí, Sim. psicologicamente vai mexendo, né, com a pessoa, vai mexendo até que chega na violência, né? Sim. Até que muitas É das gradativo, né, vezes, Bia? Isso aí, vai aos Né, pouquinhos, doutora? É aos gradativo. pouquinhos. É progressivo, é, É gradativo. progressivo, Isso Exato. né? Começa com uma fala mais alta, daqui a pouco é um empurrão, Isso daqui a mesmo. pouco, né? Não, na verdade, lá no comecinho foi gentileza, foi Não, no cavalheirismo, começo foi gentileza. Você foi que me proteção. É provocou. proteção. É. Mas depois começa Vai mudando progress- o perfil dessa Isso, relação. exatamente, né? Excelente. Me lembrei de uma paciente minha que chegou muito traumatizada no consultório, Sim. porque ela tem 20 e poucos anos, o namorado, ela está noiva, o namorado anterior, que foi o primeiro namorado dela, falava numa relação de 4 ou 5 anos, muitas coisas complicadas e pesadas para ela. E entre o que ele falava e repetia muitas vezes em um abuso psicológico, ok? Nunca a agrediu fisicamente. Sim. Era apenas, ou melhor, era psicológico, já é muito pesado. Ele falava o seguinte: você dá sorte que eu estou com você, porque ninguém vai suportar você. Você é muito chata, você é muito ciumenta, você é muito neurótica. Se você não fazer dar certo comigo, você não vai ser feliz com ninguém. Todo mundo vai te deixar, porque ninguém suporta uma mulher chata como você, neurótica como você. Olha quantas Palavras. informações e crenças foram moldando a mentalidade dela com o passar do tempo, programando e ali prejudicando a sua estima, né, desconstruindo o que ela tinha de certeza de si, que era bom, e ela foi para uma outra relação com uma pessoa do bem, mas trazendo essa demanda. Sim. E chegou no consultório desacreditando da relação atual, porque ela tão bem tratada e valorizada e acolhida de forma mais saudável na relação atual que ela não se sentia apta, capaz e merecedora, porque foi configurar e achando o seguinte: eu vou perder esse homem maravilhoso, o novo, a qualquer momento, que é o noivo, porque ela estava na configuração ainda do relacionamento abusivo. E a gente veio fazendo todo um trabalho, ela está comigo há quase 1 ano, vai Que casar, ótimo. tá que bem, bom. tá se cuidando, tá em outra fase. Eu já cuido da família toda. Que maravilha. Porque eu muito gosto, bom. eu não tenho problema com isso, eu sei separar e mantenho o sigilo. Mas olha o estrago, né, que Sim, havia é feito. verdade. E aí eu vou jogar uma bomba agora, Elaine. Olha. Se prepara, Elaine. Amém. Olha só, existem mecanismos psicológicos, ok? Que prendem a vítima, ok? Uhum. E um dos mecanismos acontece aí no ciclo da violência, que primeiro vem a tensão na relação abusiva, depois a explosão, vou falar especificamente do casal, Uhum. depois vem a lua de mel. Ah, tá. E o cérebro, ele tende a entrar num mecanismo, ok? Que vicia ele, Uhum. que é altamente vicioso, Interessante. viciante a palavra, e é sempre assim: tensão, explosão, o ciclo da violência, e depois lua de mel, por todas as substâncias que são liberadas, né, durante cada período desse ciclo de violência. Concorda, Elaine? Sim, isso no relacionamento abusivo acontece muito, vamos dizer assim, é um cotidiano, né? Eles provocam essa situação para que você realmente se vicie nisso,
né? Para que aquilo te fale, não, peraí, ele brigou agora, daqui a pouquinho a gente vai conseguir conversar e a gente vai se entender, não, daqui a pouco a gente está bem, né? E você começa a achar que aquilo é um hábito natural no seu relacionamento. Faz parte do seu relacionamento. Primeiro tem um problema e você, antes você fica tentando evitar. Não vou fazer isso porque senão ele vai brigar comigo. Eu não vou fazer assim porque senão ele não vai gostar. Não posso fazer assim por causa dele. Mas nada que você faça vai impedir eles de ter esses períodos, né? Que é a briga, a explosão e depois a reconciliação. Que vem a lua de mel. Que é a lua de mel. Aí vem aquele tesão, É. aquela coisa E eles doida. ainda costumam usar uma frase que dizer que a reconciliação faz muito bem pro relacionamento. Né? Que aí vocês se reconectam. Mais, né? Isso. E na real ele provocou tudo aquilo, né? E deixou você totalmente desestabilizada. Deixou a E pessoa depois dá um boom desestabilizada. psiquicamente, algumas substâncias são produzidas que traz muito prazer. Isso. Na reconciliação, isso se torna altamente viciante. Viciante. E aí fica mais difícil porque mentalmente, né, o funcionamento é sistêmico ali, na verdade, né, de tudo que acontece aqui no nosso mecanismo neural, ele não nos ajuda. Né? E sem contar Há um que a sistema viciante aqui, me prendendo, me sabotando. Estou usando essa expressão porque não me veio outra palavra aqui, logo assim de cabeça, mas é mais ou menos isso. Agora, estudando neurociência, tenho entendido algumas coisas que acontecem e que louco, ainda tem isso contra a vítima, ou melhor, ainda tem essa questão que limita mais, reformulando E a pessoa a pisa em vítima. ovos, né? Pisa em ovos. É o verdadeiro pisando em ovos, Pisa em que ovos. falam, né? Nós perdemos a nossa identidade numa relação abusiva. Total. Sim. Há uma distorção Sim. de quem somos, como já foi falado, e nós perdemos a nossa identidade. E eu falo isso de cadeira, porque nem sempre eu fui essa Jaciane, eu já vivi algumas relações abusivas, que hoje eu consigo ler como abusivas, em outro momento não, e é isso, e por isso esse alerta aqui para você, independente de qual seja a relação. E aí tem uma outra coisa, Bia, medo, culpa e vergonha. Medo, culpa e vergonha é um outro mecanismo repetitivo quando a relação é abusiva. Se repete. Primeiro sente medo ali nos conflitos, depois culpa, depois vergonha. Concorda? Concordo, sim. E muitas das vezes o abusador, né, ele faz você se sentir assim, né? Ele te põe com medo, depois você pensa assim, eu tive culpa disso, eu não deveria ter agido assim, eu fiz errado e tal, e depois você fica até com vergonha daquilo, mas na verdade você era certa e eles vão e mudam, né? Há uma troca de cadeira, né? Isso aí, eles fazem você acreditar que você que é errado e na verdade você era certa, mas eles trabalham sua mente, né? Eles sabem como atingir isso. É como quem trai e diz, mas eu só traí porque você não está transando comigo. Eu só traí porque você não está mais me servindo o almoço como antes. Eu só traí porque você não está mais me dando o carinho que eu preciso como homem ou como mulher. E aí aquela pessoa que está se sentindo ofendida, desrespeitada, desvalorizada, ressentida com a traição, ela começa a questionar. Eu dei motivos para ele me bater, eu dei motivos para ele me trair. Poderia ter sido uma violência, não uma traição. Eu chamo a traição de deslealdade. Né? Sim. Alguém que trai, na verdade, não é infiel ao outro, ele é desleal. Porque quem trai, na minha percepção, ele está sendo infiel a ele, ao que ele diz ser certo, aos valores que ele diz e afirma ter. Então, ele está sendo infiel a si, a quem ele afirma ser. Não, eu sou um cara de caráter, eu sou uma mulher de caráter e tal. Agora, com o outro, ele está sendo desleal. Há uma deslealdade, né? Porque é uma quebra de confiança. Existia uma parceria, uma confiança, né? Todo um crédito naquela relação e a deslealdade corrompeu. Mas isso é muito polêmico. Eu teria que gravar um outro podcast para falar aqui de o que é infidelidade, no ponto de vista da Jace, o que é deslealdade, mas é só um pouquinho. E aí, Eliane, outra bomba aqui, ó. As crenças distorcidas, ele vai mudar ou a culpa é minha? É um ciclo comum nesse mecanismo psicológico das relações abusivas? Crenças distorcidas, o problema é meu, ele vai acabar mudando,
a culpa é minha. Entra muito naquilo que eu falei, né? Porque o que acontece? Relacionamento não é um monólogo. Uhum. Relacionamento envolve duas pessoas, no mínimo, né? Ou relacionamentos. Então, o que acontece? O manipulador, ele tem essa capacidade de trazer uma confusão mental para a pessoa. Uhum. A ponto dela achar que realmente ela é a culpada. E ela começa a ver, realmente, eu falei um pouco ríspida aqui, eu não atendi aquilo que ele esperava, ou ela esperava, porque o relacionamento abusivo não é somente do homem para a mulher, né? Também pode ser da mulher para o homem. Então, a pessoa, ela sempre vai ficar imaginando que ela poderia ter sido melhor, que ela poderia ter feito de outra maneira, que realmente, será que não sou eu que sou errada? E ela fica procurando formas de melhorar, né? E ela fica procurando maneiras de fazer diferente, o pisando em ovos, né? Excelente. Não, a pessoa vai chegar. Eu tinha uma paciente que ela passava o dia todo bem, mas ia dando à tarde, ela já começava a sentir o coração acelerado, aquele processo de ansiedade, porque estava dando a hora dele chegar, da pessoa chegar em casa. Entendeu? Então ela será que eu fiz será que está do jeito que ele quer, da forma que ele quer, a casa? Então, o relacionamento não é um monólogo, é um relacionamento, é uma relação. E a questão é que a pessoa sempre se cobra. E o outro, será que o outro está fazendo a parte dele? A pessoa às vezes não para pensar. Ela está num processo tão grande de confusão nos seus pensamentos que ela não sabe mais quem ela não sabe se ela está fazendo certo ou não. E isso é muito preocupante. Entra num piloto automático, Exato. repetindo padrões de comportamento. Sim. Né? E fica presa a isso. Caminhando aqui um pouquinho, impactos na saúde emocional para quem vive aí, né, infelizmente, uma relação abusiva. E aí alguns impactos: ansiedade, Isso. depressão, síndrome do pânico, que é um dos transtornos da ansiedade, o transtorno de estresse pós-traumático, né? Perda de identidade, como foi falado, e dificuldade na tomada de decisão, danos no autoconceito, quem eu sou, Sim. quais os meus valores, princípios, os meus limites, né? Qual o conceito que eu tenho sobre mim? E confiança, a danos, como já foi dito. E assim, na clínica, nesse período que você já vem clinicando, a Bia já vai estar clinicando também, né, Bia? Mas assim, você percebe, Eliane e depois Elaine, que realmente os pacientes que chegam até vocês, porque eu percebo isso, tá? Uhum. Para mim isso é real, bate muito com o que eu estou trazendo aqui. Uhum. São pacientes que estão com transtornos de ansiedade, que existem alguns transtornos, ou transtorno de depressão, seja ela inicial, regular ou a depressão maior, transtorno do estresse pós-traumático e por aí vai. Porque ela está dentro de uma relação abusiva, seja ela qual for. Sim, com Sim. certeza. Com certeza. Esses indícios da depressão, da ansiedade, inclusive dos transtornos. com medicação. Com medicação. Eu também Tomando encontro. já com medicação. Sendo acompanhada pelo médico, psiquiatra, neurologista, etc. E a gente perceber que elas não sabem nem o que é amor. Entendeu? Elas não sabem o que é amar, o que é ter uma relação saudável. Elas confundem, porque isso também vem lá da infância, né? Ok. Dos relacionamentos primários. Certamente. Que o amor vinha vinculado, né? Com a violência, com o descuido. A distorção aí. A humilhação, né? Então, elas não sabem distinguir essa diferença. Uhum. Então, eu acompanho muitas pessoas que vivenciam isso do relacionamento abusivo. Que geram essas consequências. Você também se identifica com esse perfil de paciente. Não é que, ouvinte, não é que todos os casos de depressão, de ansiedade, de transtornos
sejam específicos, oriundos de relações abusivas. Mas Sim. aqui nessa temática de hoje, nós estamos direcionando um percentual para isso dentro dos estudos, né, que nós estamos aqui desenvolvendo. Você concorda, Elane? Sim, claro, até porque a pressão do ambiente onde a pessoa vive causa tudo isso, né? O tipo, eu tenho que deixar tudo organizado para que ele chegue e se agrade de tudo. Então, quer dizer, você não está livre nem dentro da sua própria casa para você fazer o que você quiser na hora que você quiser. Você tiver vontade de comer o que você quiser comer, entendeu? Você tem que fazer o que a pessoa quer. Então, tudo isso mexe muito com a pessoa. E é muito fácil você, num ambiente desse, você pegar um tipo de situação assim, onde causa a depressão, a ansiedade. A ansiedade é o mais normal possível, porque hoje em dia eu acho que a ansiedade assim, eu acho que 80% da população hoje em dia tem problemas com ansiedade. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo as estatísticas, né? Infelizmente. Eu tenho uma versão assim que eu falo bem para os meus clientes sobre a situação em que você se encontra. Tipo, a depressão você está vivendo o teu passado. A ansiedade você está vivendo o teu futuro. E o teu presente, aonde que ele se encontra nesse momento? Né? Então, eu gosto de colocar assim para as pessoas pensarem mesmo, porque eu acredito que o nosso maior presente é o nosso presente, é o nosso hoje, é o nosso agora. E às vezes ele passa e a gente nem se dá conta. E quando você está preso no teu passado, em depressão, ou quando você está ansioso pelo teu futuro, você não vê o presente passar. Né? Então, a gente tem que entender que a nossa vida ela é cronológica. Você tem que viver um dia de cada vez. E muitas das vezes nós não estamos preparados para isso, para vivenciar cada dia. E isso é o que tem sido hoje em dia um dos maiores problemas da humanidade. É ou você está no passado ou você está no futuro e o teu presente passa. Fica desapercebido. Total. Ok, eu boto os meus pés hoje no presente, um dia de cada vez. Eu venho me trabalhando muito isso. Hoje, o que dá é para a gente gravar aqui o podcast dentro desse tema. Sim. É isso que nós vamos fazer e vamos curtir isso aqui amanhã. Amanhã é um novo dia. É isso aí. Amanhã é um novo dia. Excelente. Agora já caminhando aí para uma reta final, porque o tempo aqui passa muito rápido. É verdade. Caminhos para sair de uma relação abusiva. Bia, dá aí uma sugestão. A primeira sugestão é procurar terapia, né? Como vocês já tinham falado sobre isso. A segunda sugestão é você voltar lá no seu eu, né? Procurar saber quem você é, se encontrar, pôr seus limites, para você poder conseguir ver o que você merece, o que você precisa, para você continuar. Excelente. Reconhecimento e aceitação também da realidade. Muito bom. Ok? Reconhecimento de um todo do que vem passando e aceitação da realidade. Né? Porque eu não consigo buscar ajuda, me posicionar para construir uma decisão, enquanto eu não reconheço que eu tenho um problema que não está normal e também não trabalho em mim a aceitação de, nossa, essa relação não está boa. Eu estou infeliz. Ou eu estou passando por algo muito complicado que, enfim, eu não gostaria de assumir que é um problema, mas eu tenho realmente um problema, eu preciso aceitar isso e eu preciso buscar ajuda, porque sozinha eu não sei lidar, ou sozinho, com esse problema. Concordam? Com certeza. Sim. Para sair de uma relação abusiva, qual a tua sugestão? Seque a fonte. O que significa isso, seque a fonte? Vamos imaginar uma pessoa que ela tem uma fonte e que ela vai sempre lá beber aquela água. Quando você tomar a decisão, né, buscou ajuda, buscou uma rede de apoio, buscou ajuda terapêutica, coloque uma pá nessa fonte. Realmente corte relação, né? Porque se você for lá na fonte, vai o primeiro dia, não tem água mais. Vai no segundo, vai o terceiro. Aí, se tiver um pouquinho de água lá, você vai imaginar que aquele pouquinho daqui a pouco vai jorrar, né, uma fonte mesmo, como era.
Então, coloque o Mapá na fonte. Não volte atrás. Tomou a decisão? Fortaleça ela. Fortaleça a tua decisão. Não volte atrás. Porque sempre aquele que manipula, o abusador, ele vai dizer que vai mudar, que tudo vai ser diferente. E você, por ter esse relacionamento, essa compulsão à repetição, você pode cair nessa cilada. Então, jogue uma pá de areia nessa fonte e siga em frente com a sua vida. Excelente. E aí, Elaine, fala para mim, o que o nosso ouvinte, não só para mim, mas para os nossos ouvintes, eles devem fazer, no seu ponto de vista, sugestão para sair de uma relação abusiva? Então, o primeiro ponto é autoconhecimento, né? Se autoconhecer, saber quem você é e resgatar suas origens. O que é resgatar as origens? É buscar a família que você se afastou, é buscar amigos, é procurar a rede de apoio que nós já falamos aqui, né? Procurar terapia porque ela vai te ajudar a se encontrar, porque se autoconhecer não é fácil, a gente acha que é muito fácil, eu me autoconheço, e muitas das vezes a gente não sabe nem do que a gente realmente gosta, né? A gente simplesmente gosta do que o outro gosta e tá tudo bem. Então eu busco mais isso, o autoconhecimento, rede de apoio, resgatar a família, resgatar a origem, e aí você vai conseguir, aos poucos, não é uma coisa que você vai conseguir de hoje para amanhã, se libertar disso, porque realmente é uma libertação. Excelente, gente, maravilhoso aqui, né? Maravilhosa a fala de vocês, e foi maravilhoso estar aqui com vocês, mas o tempo passa, esse relógio não para de correr, e já estamos, ouvintes, chegando aqui ao fim, mas olha, entre tudo que foi falado, eu sempre digo algo importante, né? Você precisa se priorizar de tal maneira em que você se coloque como seu maior patrimônio. Sim. E aquilo que mais importa é você estar bem. E para isso você precisa mergulhar para dentro nesse processo de autoconhecimento, enxergar-se, né, a ponto de encontrar coisas boas, reforçar isso, trabalhar o que não é legal e se colocar nessa posição de eu sou o meu maior patrimônio. E você precisa desenvolver também a responsabilidade de cuidar desse patrimônio. Eu entendo que o Criador, né, independente aí do teu crédulo religioso, ele nos deu esse grande presente que é a nossa vida. E ela é curta demais, né? Alguns filósofos falam sobre isso, alguns pensadores falam sobre isso. Ela é curta demais para vivermos de forma tão pesada, tão limitada. E eu sugiro que você foque naquilo que vai trazer leveza, cura, equilíbrio, cura emocional, ressignificação, que fique leve para você. Porque se ficar leve para você, você vai ter mais facilidade de um posicionamento, de uma decisão, de toda uma construção que te leve a sair das relações tóxicas, corrigindo, né, reformulando, e construir relações saudáveis. Esse é o meu ponto de vista. E aí, olha a mesa aqui. Psicanalista, futura psicanalista, oh meu Deus! O que não falta aí são profissionais competentes para te atender, seja online, seja presencial. Sim. Eu tenho os 3 terapeutas, porque eu sou dessas, ok? Amo o dia que chega a minha terapia, faço terapia há anos, #terapia é vida para mim também. Continuo fazendo, eu sempre falo isso aqui. Então, é isso. Você que ainda não nos segue, por favor, não deixe de seguir, compartilhar, dar um like aí para receber as notificações. E vamos deixar o nosso Instagram agora, ok? Sim. Qual o seu Instagram, Eliane? Eu vou ter que dar uma olhadinha aqui, pegar uma Não, cópia. tudo bem. O seu Instagram, Elaine? Elaine RJ. Excelente. Bia, já tem um Instagram aí da psicanálise? Não, Opa! ainda não. Mas qual o seu Instagram, pessoal? Você pode compartilhar? É Bia Sudré. Excelente. O meu Instagram, terapeuta Jaciane Santos. Lá você encontra meus livros, inclusive hoje, o Vozes Terapêuticas está aqui, maravilhoso esse livro, na coautoria, mas eu tenho vários livros também como autora individual, tem um material muito bom, tem curso de mentoria lá na minha página, terapia online, terapia presencial, eventos que acontecem para profissionais, tem as tardes terapêuticas, tem agora dia 23, né, de agosto, o evento profissional na Gabi Fontes aqui no Rio de Janeiro e Mesquita, que vai trabalhar ali a conexão
conexões entre quem cuida. Psicólogos, psicanalistas, essa equipe toda vai estar lá, Eu hein? vou Olha tá só, lá, com certeza. que honra minha. Então, assim, a conexão que nós vamos estabelecer ali, na verdade, são várias conexões entre quem cuida, né? Porque nós também precisamos desse momento Com de certeza. nos Eu não abro mão. fortalecermos, né? E dar um gás. Então, terapeuta Jaciane Santos, você pode me seguir, vai ser um prazer. Tem o meu telefone aí, o meu contato na bio. Elane, passa o seu. Eliane. O meu Instagram é elianematos.psicanalista.ofc, né? O oficial abreviado. Então, me siga lá, tem o meu contato também. Eu faço terapia online, presencial lá no espaço da doutora. E também faço palestras, faço grupos terapêuticos para mulheres, presencial e online. Vai ser uma bênção estar com você. Excelente, excelente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês voltem muito. Que honra. Agora segura junto aí a caneca. Toca ali, ó. Bia, toca junto lá. Tem essa frase aqui, ó. Você é o seu maior patrimônio, cuide bem dele. Que nós sempre olhamos ali para fechar com chave de ouro, como de costume, no 3, hein? Nós vamos ler juntas. Segura ali junto. Pega aí. Ó, nossa última dica. Você é o seu maior patrimônio. Cuide bem dele. Até a próxima.